O nosso presidente Lula é um verdadeiro popstar. Se alguém tinha dúvidas quanto a isso, agora não tem mais, depois de vê-lo fazer um discurso empolgante para milhares de pessoas no evento Show para o Planeta, de frente da Torre Eiffel, em Paris. As redes sociais estão em polvorosa, empolgadíssimas com o discurso do Lula. Todo mundo muito animado. Mas tem alguns pontos problemáticos que eu preciso comentar. Na América do Sul, temos 8 países amazônicos. And South America has 8 countries that are part of the Amazon rainforest. Abrigamos 400 povos indígenas. We host 400 indigenous people. Que falam 300 idiomas. That these tribes speak 300 languages. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Não tem como não adorar esse discurso. Valorizando a floresta amazônica, os povos indígenas, ainda mais quando a gente acaba de se livrar de um presidente que era das pessoas mais abomináveis, mais abjetas, mais nojentas que a gente pode imaginar. Só falava da floresta amazônica para dizer que ela estava tão preservada quanto no dia que o Brasil foi descoberto, entre aspas. E só citava os povos indígenas para culpá-los das queimadas na floresta que a gente tinha naquele momento. E então, pela comparação, Lula é tudo de bom. Mas se você for ver nos detalhes, existem alguns pontos problemáticos, como esse a seguir. 87% da matriz energética brasileira é limpa e renovável, contra uma média mundial de apenas 27%. Quando Lula diz que 87% da nossa matriz energética é limpa e renovável, ele está falando da energia das hidrelétricas. E a energia das hidrelétricas não é nem limpa nem renovável. Eu estou aqui na frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte, antigo rio Xingu. Então, esse rio, antigamente, ele corria. Ele tinha uma água oxigenada. A gente tinha ribeirinhos vivendo ao longo de toda essa margem do rio. E hoje em dia essas pessoas não têm peixe para comer, elas foram transferidas para bairros distantes do rio. As terras indígenas aqui no entorno da hidrelétrica de Belo Monte estão invadidas, quer dizer, não foram cumpridas as obrigações, as condicionantes para a construção da hidrelétrica. É um desastre ambiental imenso. O desmatamento na região de Altamira se acelerou muito desde a construção de Belo Monte. E isso é carbono na atmosfera. Esses são impactos indiretos. Mas a gente também tem impactos diretos que mostram que essa energia não é limpa. Aqui a gente tem uma área alagada. Antigamente passava um igarapézinho aqui de 3 metros de largura, água gelada, água transparente, era maravilhoso. Agora a gente tem uma imensa área alagada que na época seca a terra fica exposta. Agora a gente ainda está com a água alta, né? A gente está na transição da época chuvosa para a época seca. Então na época seca isso aqui fica tudo seco e cresce capim nessa área. Esse capim absorve gás carbônico da atmosfera para crescer. Mais tarde começa a chover, o nível do reservatório sobe e aquele capim é alagado. Quando aquele capim afunda, ele morre e apodrece e se transforma em metano. E o metano é um gás extremamente potente para piorar o aquecimento global. E esse processo acontece repetidamente ano após ano. O rio baixa, cresce capim absorvendo o gás carbônico, o rio sobe, o capim apodrece e se transforma em metano. Com isso, a gente tem uma contínua produção de metano que contribui muito para o efeito estufa e para o aquecimento global. Então, não é energia limpa de forma nenhuma. E também não é renovável porque Belo Monte acelerou em muito os desmatamentos aqui na bacia do Xingu e na região amazônica como um todo. Na medida que a gente tem menos floresta, a gente começa a ter cada vez menos chuva. E aí começa a ter menos água correndo aqui pelo rio Xingu, o que significa menos produção de energia. Então não é limpa nem renovável.
Quando tomei posse, dia 1º de janeiro. It's only 15%. Quando tomei posse, dia 1º de janeiro. When I took office on January the 1st, Assumi a responsabilidade I took the responsibility que até 2030 till the year 2030, teremos desmatamento zero na Amazônia. we will have zero deforestation in the Amazon rainforest. Até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia. A galera vai ao delírio, como se fosse um gol assim numa final de futebol. Gente, para com isso, menos, né? 2030, a Amazônia já está chegando naquele conhecido ponto de não retorno. Aquele em que você não vai precisar nem desmatar para que a floresta se acabe sozinha. Ela aguenta mais 7 anos de desmatamento. E por que 2030? Todo governante que faz uma obra, planeja essa obra para ser concluída no seu mandato. Lula foi eleito para 4 anos, né? 2023, 24, 25, 26. Por que ele não promete desmatamento zero até 2026? Tá, você pode dizer que o desmatamento é um problema sério, difícil de resolver, mas quais são as metas intermediárias? Se um pedreiro fala, né, eu vou precisar de 4 meses para fazer esse muro aqui de 400 metros. Você entende, tá, tudo bem, 400 metros, é grande, né, é muito muro, muito tijolo. Mas você espera que no final do primeiro mês já tenha 100 metros de muro. E aí, por que Lula prometeu desmatamento zero em 2030? Qual é a meta para 2023? Qual é a meta para 2024, 2025? Tem metas estabelecidas? Não tem. Tem apenas uma intenção de zerar o desmatamento em 2030. Por que ele vai conseguir em 2030? Ele nem vai ser presidente mais em 2030. Talvez se conseguir uma reeleição. Mas por que ele não promete para 2026? É impossível por quê? Quais são os desafios intermediários? Como é que ele vai fazer para atingir esse desmatamento zero? Percebe que ele não fala desmatamento ilegal, ele fala desmatamento zero. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que têm o direito legal de desmatar, não vão poder estar desmatando. Ou vão desmatar e vão compensar com um reflorestamento. Mas é claro que você corta uma floresta primária, não adianta você plantar você ter uma floresta recém-plantada que não compensa. Então como ele vai conseguir esse desmatamento zero? Tá? Achou ótimo, mas por que ele não puxa para 2026? Por que não coloca metas intermediárias? Então essa turma fica empolgada quando ele fala em desmatamento zero em 2030, mas isso é tudo muito vazio. Até Bolsonaro já chegou a falar em desmatamento zero em 2030, pra vocês verem que não significa nada. E responsabilizar os países ricos. And to put the rich countries para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais. To fund developing countries that have forest reserves. Porque não foi o povo africano que polui o mundo. It was not the African people that started polluting. Não é o povo latino-americano que polui o mundo. It was not the Latin Americans that started polluting the world. Na verdade, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos. The truth of the matter is that who polluted the planet foram aqueles que fizeram a revolução industrial. Were those that made the industrial revolution. E por isso tem que pagar and now they have to a dívida histórica que tem com o planeta Terra. That they have with the planet Earth. Muito obrigado. Essa passagem final em que ele diz que os países ricos, que são historicamente responsáveis pela maior parte das emissões de gás estufa que trouxeram o planeta para essa situação catastrófica que a gente vive hoje, também levou a galera ao delírio. E muita gente aqui no Brasil adorou, né? O pessoal empolgadíssimo e tal. Mas ela também é problemática. Vamos pensar só. Boa parte do desmatamento que a gente tem aqui na Amazônia, assim, a imensa maioria do desmatamento é feito por descendentes de europeus, são italianos, são descendentes de alemães, principalmente aqui na nossa região de Altamira, e eles são os beneficiados da Revolução Industrial. E a gente que se aproveita desse discurso de falar, né, a Europa se desenvolveu queimando muito combustível fóssil e nós temos o direito de fazer o mesmo, mas nós quem, cara pálida, né? Então, quando você fala que os países ricos têm que pagar pelo desmatamento dos países pobres, esse próprio conceito de país
ele já vai perdendo um pouco o sentido na medida em que você tem aí todas as empresas, o mercado financeiro funcionando de uma forma transnacional, as empresas funcionando de uma forma transnacional. Muita gente fica puto quando eu falo isso, né? Me chama de apátrida, né? Principalmente aquela turma do Aldo Rebelo. Mas, na verdade, é isso. Por que um paulista ligado ao capital internacional, com a família rica, que se beneficiou da Revolução Industrial, que se beneficiou de toda a degradação do planeta, e que veio morar no Brasil, vai ter o direito de continuar desmatando? Não é esse que tem que ser beneficiado. Então, quando a gente fala os responsáveis históricos pela devastação, tem que pagar aqueles que a gente quer que preservem, a gente não está falando necessariamente de países, mas de povos, de famílias, né? É por aí o discurso. Então tem que tomar cuidado para essa fala final do Lula não seja pensada como uma carta branca para que países como o Brasil continuem desmatando, continuem emitindo carbono. Uma voz dissonante no meio da aprovação geral da fala do Lula veio da Nathalie Unterstel, que é presidente do Instituto Talanoa e trabalha com mitigação e adaptação climática. Ela disse: a aula de hoje é sobre como focar nas emissões históricas, desconsiderando emissões presentes e futuras oriundas da exploração de petróleo e gás. Bônus: como desconsiderar a contribuição do desmatamento e do uso da terra para o aquecimento global. Pois é, eu aqui da minha parte, ao invés de me empolgar com esse discurso vazio de zerar o desmatamento até 2030, ficaria mais feliz se ele se comprometesse a não completar o asfaltamento da Manaus-Porto Velho e se colocasse contra a construção da Ferrogrão. Então é isso, Lula é muito esperto, muito sensível, muito pop, ele sabe levantar multidões, mas se a gente quiser estar numa situação relativamente confortável em 2026, quando ele for entregar o governo, é muito importante que a gente cobre metas intermediárias e não vamos se deixar levar demais pela empolgação do discurso. Eu sei que é muito bom ver alguém falando em valorização dos povos indígenas e da floresta, principalmente depois de 4 anos sob um governo genocida, ecocida, nojento, asqueroso, tudo de ruim. Mas vamos segurar a empolgação e vamos prestar mais atenção no discurso que Lula vai fazer aqui no interior da Amazônia para os empresários que estão aqui, do que para aquela galera ali em Paris que eles sabem o que eles querem ouvir. Se a gente quiser que a Amazônia esteja bem daqui a 4 anos, quando esse governo acabar, a gente precisa cobrar metas intermediárias e prestar muita atenção no que vai acontecer esse ano agora com os desmatamentos. É isso. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.